Meus amados, bom dia. Nós vimos que Davi, ao fugir de Saul, foi para a região dos filisteus, que era outro país vizinho a Israel. E ele foi para Ziclag, uma cidade, e tomou posse daquela região e viveu ali com os seus exércitos, enquanto fugia de Saul. Mas aconteceu que os filisteus fizeram uma investida contra Israel. E os filisteus desceram com todos os seus exércitos a Afec e acamparam neste lugar contra os israelenses. Enquanto isso, os israelenses se acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Enquanto a guerra não acontecia, os acampamentos prevaleciam. E os príncipes dos filisteus se foram para lá em centenas e milhares. Porém, Davi e seus homens iam com Aquis na sua retaguarda, porque Aquis, o rei de Gade, tinha Davi como um íntimo, como uma pessoa que ele deu guarita, como uma pessoa que era fugitiva de Israel. Aquis, ele imaginava que Davi ia ficar para sempre no meio deles. Mas o plano de Davi era só fugir de Saul e esperar o Senhor trabalhar ao seu favor. E disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? Ora, Davi estava ali fazendo a guarnição de Aquis. E Aquis prontamente falou a todos os príncipes: este é Davi, o servo de Saul, o rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e agora volta para a terra, para a nossa terra, e está conosco. E eu não acho nele coisa alguma para o reprovar. E ele, nenhum desses dias que esteve conosco, ele se revoltou contra nós até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus ficaram indagando. Porque, amados, é difícil você acreditar que uma pessoa está contigo, sendo que ela tem terra e sendo que ela tem povo. É difícil você acatar um pastor vindo de outra igreja, porque você não sabe qual é a doutrina que ele prega dentro da igreja. E a Bíblia diz: não coloquei a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Um pastor, quando ele vem de outra igreja ou de outra região, esse pastor ele tem que passar por um período de provação dentro da igreja, para que entre na visão, para que comece a andar segundo aquilo que é instituído. Davi já tinha algum tempo morando entre os filisteus, mas o plano de Davi era simplesmente fugir de Saul. Davi se fazia de tolo no meio dos tolos, de sábio diante dos sábios, e era astuto como cobra e sutil como pomba. Davi era indagado por esses príncipes porque levantava desconfiança. E esses príncipes, eles falavam para que Aquis mandasse Davi voltar, para que ele não fosse à guerra com os filisteus. Porque o medo desses filisteus era que Davi viesse a investir contra eles a favor do povo de Israel, para que torne ao seu lugar e torne a Ziclag aonde tu o pusestes, que ele volte para lá. Ele não tem que descer conosco para a batalha. Esse camarada, ele é estranho. Esse camarada, ele é israelense. Como é que ele vai lutar contra o seu próprio povo?
Nós não queremos que ele desça conosco a batalha, para que não se torne um adversário nosso. Pois com ele poderia estar, pois poderia este ser o nosso adversário até mesmo em batalha. Pois este agrada ao Senhor, ao Deus de Israel. Porventura não seria ele o cabeça desses homens? Como se dissesse, está infiltrado em nosso meio para depois se virar contra nós. Esse discernimento aqui é um discernimento correto e toda igreja tem que ter esse discernimento. Pessoas podem se infiltrar dizendo Senhor, Senhor, e na verdade não se passa até mesmo de um adorador de demônios. Porque Satanás tem as suas estratégias de se infiltrar na casa do Senhor. Não era o caso de Davi, mas o discernimento de infiltração no meio das fileiras do inimigo está correto. É só uma analogia entre uma situação e outra. Os princípios são os mesmos. E eles falam, não é este Davi, aquele que as mulheres cantavam e dançavam, dizendo Saul feriu milhares, porém Davi feriu a 10 milhares? Ora, todos sabiam que a origem dos ciúmes de Saul era justamente esse canto de alegria das mulheres, já na primeira batalha contra os filisteus. E esse cântico já tinha se achegado aos filisteus. Então aqui chamou a Davi e disse, vive o Senhor, pois sei que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída nesta guerra, nesta batalha ou nesse arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal achei em ti. Eu te conheço, já esteve comigo outra vez, somos amigos de uma longa data. E desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje, porém, você não agrada aos olhos dos príncipes. Volta para Ziclag. Volta agora, vai em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes, para que você não provoque entre nós uma certa contenda. Então, Davi responde a Aquis, por quê? O que foi que eu fiz? O que achastes no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, para com os inimigos dos filisteus, meu senhor Aquis? Por que você está me indagando logo agora? Porém Aquis disse a Davi, bem sei, eu sei que é verdade, porque tu és homem bom para comigo, és bom até mesmo como um anjo. Mas mal sabia ele o que criava dentro de casa, a cobra que estava em seu meio, porque Davi era um escarnecedor de espírito, Davi era astuto de planos, Davi era um estrategista de guerra. E és como um anjo de Deus, disse Aquis. Porém disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco à batalha. Nós não queremos que ele vá conosco. Agora, pois, amanhã de madrugada, que ele se levante com o servo do teu Senhor, que tem vindo contigo, e manda-o partir. Quando ele levantar pela manhã, e já havendo a luz da alva, manda este partir, manda ele embora. Então Davi de madrugada se levantou com seus homens, e partiram pela manhã.
e voltaram à terra dos filisteus. E os filisteus subiram as de Israel. O interessante dessa palavra é que logo sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado ela toda a fogo. Tinham queimado a terra que Aquis deu a Davi. E tinham levado cativo as suas mulheres. E tudo que estava nela, tanto pequeno como grande. A ninguém, porém, mataram. Tão somente levaram consigo como prisioneiros. E foram ao seu caminho. Há pessoas que entram no pasto ou na igreja de outro pastoril e quer roubar as suas ovelhas. Prega direcionado a levar cativo uma ovelha que já tem pasto. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, e debaixo da sua voz choraram muito, plantearam, até que não houve mais força para chorar. Porque imagina você chegar na sua casa e estar saqueado, chegar na sua empresa e o cliente faltar. Imagina a conta chegando no fim do mês e você não ter como pagar. Imagina você ter uma pessoa te devendo e ela não te pagar. Isso também é aflição de espírito, porque você vive nesta terra. E se você vive nesta terra, você tem o direito de viver debaixo de uma bênção, de uma excelência, de um reino que é tão grande. As suas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas. Ainoã, Abigail. E Davi, muito angustiado, porque o povo falava de apredejá-lo, porque ele desceu com os filisteus, porque a alma de todo o povo estava em amargura. E aí, quando um líder tem algum tipo de falha, a tendência já é atirar pedra. E os homens de Davi, neste momento, se levantaram contra ele. Cada um por causa dos filhos, das filhas, por causa de família. Se a tua família não vai bem, e você está debaixo de uma ordem sacerdotal, de um homem de Deus que dirige como líder uma igreja, em parte, a culpa é da igreja, sim. Porque não está tendo discernimento para resolver problemas. E disse Davi a Abiatar, ao sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui presso o Adolfo. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, a esses saqueadores, eu vou alcançá-los? E disse o Senhor: persegue, porque de certos alcançará tu, e tudo tu libertarás. O segredo de quando você está em arroxo, ou está oprimido, ou está possesso, opresso, é procurar a casa do Senhor e o sacerdote. Aqui o sacerdote Abiatar era a voz de Deus sobre a terra. Consultar ao Senhor através de um sacerdote, através de uma palavra pregada. Esse é o princípio. E Davi, debaixo da ordem do Senhor, debaixo da ordem do sacerdote, partiu. Ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Bessom, onde pararam. E ficaram alguns para trás. E perseguiu Davi. Com 400 homens, 200 ficaram. Porque não puderam. São cansados. E estavam
à beira do ribeiro, pronto para beber a água, mas se cansaram. O que eu entendo aqui, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é que durante uma caminhada de vida ou de perseguição por um objetivo, pessoas vão se cansar pelo meio do caminho. Você nunca vai chegar, talvez, com todo mundo, junto, unido. Algumas pessoas vão te deixar durante a sua caminhada cristã, outras vão se aproximar, outras que já te deixaram vão se achegar novamente. E se acharam ali no campo um homem egípcio. Próximo a esse ribeiro, tinha um homem de outra nacionalidade. E trouxeram a Davi, e deram pão a este homem, e ele comeu. E deram a beber, e deram água. Deram também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de uvas passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque o homem estava desfalecido, estava com fome. Porque já havia 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido pão e nem bebido água. A Bíblia diz que todo aquele que pede tem que receber. A Bíblia diz que todo aquele que pede dá. A Bíblia diz que, havendo alguém com fome, pode ser confundido até com o próprio Cristo. Tive fome e não me deram o que comer. Então dá a comer aquele que tem fome. Então Davi lhe disse: quem és tu? De onde tu és? Começa aí uma sabatina, começa aí uma inquirição. Qualquer pessoa que se achega ao seu arraial, à sua igreja, você tem que saber de onde veio, para onde vai, quais suas intenções. Se chega como membro, tudo bem, mas se for passar a ser obreiro, diácono, tem que andar junto. Tem que saber de onde é essa pessoa. E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Quantos são que deixa para trás os pais, a família, um amigo, porque esse não serve mais? Há amigos que já estiveram ricos e você paparicava. Agora que ele está pobre, você não chega nem à sua porta. O mundo é assim, ele dá a volta. Daqui a pouco esse amigo pode ficar rico de novo e ele vai lembrar que você nem se achegou a ele na época que ele esteve em escassez. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, ao lado de Judá e ao lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha o que ele declara: nós foi quem pusemos fogo em Ziclag. Davi tinha acabado de dar pão para aquele que tinha todos os sinais do inimigo. E disse Davi: poderias guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E eu te entregarei aonde está a tropa dos amalequitas. E descendo este homem os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo, bebendo, dançando. Porque tem pessoas que ficam nessas situações a vida toda. Come, bebe, dorme, dança, louva, adora, glorifica, regozija, vai para as festas e não se preocupa com quem está chegando. Porque todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e de Judá era muito. E eles estavam alegres
porque estavam comendo e bebendo e usufruindo de tudo aquilo que tinham ganhado no saque. E feriu Davi desde o prepúcio da tarde até o dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços montados sobre camelos fugiram. O resto caiu tudo à espada. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram de Ziclag. Trouxe também suas 2 mulheres a salvas, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, tudo quantos lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer à sua casa. Também Davi tomou todas as ovelhas e vacas, e levaram-as adiante. Também o gado. E este era o despojo de Davi. O inimigo, ele pode até levar o que é teu, mas quando ele começar a devolver, ele vai devolver dobrado. Porque Davi estava pegando agora coisas que eram dos filisteus. E chegando Davi aos 200 homens que estavam cansados, que não puderam seguir a Davi e que deixaram lá no ribeiro de Bessom, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com este povo, saudou com a paz. Davi compreendia o cansaço daqueles que ficaram para trás. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos nada que ganhamos em batalha, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos. É a única coisa que eles merecem. Porém Davi disse: não faças assim, são nossos irmãos. Como nos deu o Senhor e nos guardou e não nos entregou a tropa dos amalequitas que contra nós vinha nas nossas mãos. E Deus, se é conosco, então a parte que é nossa, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente será repartida. Esse é um princípio de igreja. Se hoje é pregado prosperidade, essa prosperidade tem que ser para todos. Por que a prosperidade é só para o altar? Se a prosperidade é espiritual, ela tem que vir sobre toda a igreja. Ou então, esse evangelho é faccioso. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até os dias. Tudo que o inimigo te roubou vai ser devolvido em dobro. E você que não participou de certas guerras espirituais, de certas orações, de certos cultos, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Se você chegar no último dia da campanha na sua igreja, Deus pode te dar o mesmo direito de quem chegou no último dia. Mas desde que você chegue inconscientemente. Porque se for conscientemente e esperar o último dia para receber, porque não quis fazer os primeiros dias, você não merece nada. Deus não vai te dar nada. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que isso seja por decreto na sua vida. Que você entenda que dentro da casa do Senhor, ainda que você não mereça, você também tem que receber a parte daqueles que trabalham para benefício daqueles que são mais fracos. Pelo poder do nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, e te dê a paz, e faça resplandecer os teus caminhos. Ou aleluias, glória a Deus, aleluias, ou graça e paz.